Galera, tudo bem? Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso curso de Programação em C e C++. Meu nome é Felipe e hoje daremos continuidade ao nosso curso aplicando as estruturas de repetição while, que são, sem dúvida alguma, uma das principais estruturas da nossa linguagem, bem como de outras linguagens também. Para isso, nós utilizaremos o site do Instituto de Matemática e Estatística da USP, se eu não me engano é isso, e aplicaremos uma lista de exercícios que eles têm lá que é muito interessante. Essa lista possui as resoluções em C, C++, Python e também em Pascal algumas, ok? Então fique à vontade para conferir a lista você mesmo, que nós não iremos aplicar todos os exercícios. Alguns serão aplicados nas aulas de for, que virão a seguir. Então se você quiser resolver todos aplicando o while, enfim, tentando, fique à vontade para acessar, que o link vai estar aqui na descrição. É muito importante que você tire suas dúvidas nos comentários, eu estarei lendo. E se você quiser dar alguma sugestão, enfim, é sempre muito bem-vindo, ok? Fique à vontade, boas aulas e vamos lá! Bom pessoal, então dando continuidade aqui, vamos começar a resolver as listas de exercícios com repetição while, beleza? Gente, lembrando que eu não vou resolver todos os exercícios dessa lista, não por enquanto, porque alguns eu quero resolver quando a gente trabalhar com for, que é a próxima estrutura de repetição que nós iremos trabalhar, e também algumas a gente vai trabalhar quando nós estivermos falando sobre vetores ou matrizes unidimensionais, tá? E matrizes bidimensionais, tridimensionais, enfim, ok? Então, não vamos resolver todos os exercícios, mas é uma boa ferramenta que você tem para trabalhar, tá? O link desse site vai estar na descrição. É um site do material didático do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Você pode ver que o site é bem antigo, né? Ele data de 2005, mas vai por mim, os exercícios são bem legais, muito bons mesmo, e a maioria deles tem resolução, tá? Que você pode ler sobre essas listas, caso você tiver interesse, né? Que tem os problemas resolvidos, enfim, fica à vontade para fuçar o site. Mas a gente vai abrir essa lista aqui com exercícios com inteiros. Perceba que nessa lista de exercícios aqui, a gente tem o seguinte, soluções desses exercícios, tá? Então a gente tem solução em Python, em C e Pascal, alguns só em Python e C, alguns só em Pascal e C, acho que está mais aqui para baixo, aqui ó, tá? E alguns não tem solução, mas a maioria tem solução, então é uma boa forma de você utilizar esse site, né, para testar se a sua linguagem de programação está funcionando. É legal para você pegar a lógica, fazer exercícios diferentes com aplicações, ok? Então eu vou deixar o link do site na descrição. Então vamos começar a resolver os exercícios, tá? Eu vou copiar o primeiro exercício aqui para dentro do Codeblocks. Vou criar um empty file e vou salvar ele como 01.c. Aqui eu já tinha um 01.c, só vou substituir. Pronto. Boto duas barras para adicionar um comentário e o enunciado do comentário para a gente começar a trabalhar em cima dele. Bom, pessoal, então aqui vocês já viram nas últimas aulas, né? A gente vai incluir as bibliotecas padrão, né? As diretivas include que a gente vai utilizar. Deixa eu colocar aqui. E aqui a função main, tá? Então, aqui eu posso colocar um return 0, né? Porque a função é do tipo inteiro, então quando ele retornar 0, acaba a execução da função. Vamos ler então o que nosso exercício pede. Dada uma sequência de números inteiros não nulos, tá? Isso aqui é importante, seguida por 0, imprimir seus quadrados. Então perceba que eu não tenho um número x, né, ou n, de valores a serem recebidos. Eu vou receber até que meu valor digitado seja 0. Tá? Por isso, seguida por 0. Por quê? O 0 é nulo, né? Ele fala para eu receber uma sequência de valores não nulos. Beleza? Então vamos resolver isso aí. Na aula passada, a gente viu que a gente pode utilizar o while como sendo um looping infinito, ou seja, uma execução sem fim. E essa é uma boa aplicação do exercício do while, porque dessa forma a gente pode entender bem como utilizar um critério de parada numa função com um while com looping infinito. Então aqui dentro a gente vai colocar o critério de parada, tá? Primeiro vamos definir as variáveis que nós temos nos exercícios, que é n, né? Que vai receber os valores digitados, né? Então recebe os valores digitados, e quad, que armazena os quadrados, ok? São duas variáveis aí simples, né? Você poderia usar uma só, mas enfim, vamos deixar duas que fica bem especificado. Então qual é o meu critério de parada, né? Então eu vou receber uma sequência de números inteiros que não sejam nulos. A partir do momento que eu digitar 0, né? Então por isso seguida por 0, a partir do momento que eu digitar 0, ele tem que sair desse while. E como eu faço isso? Eu posso fazer o seguinte, posso colocar uma pergunta. Se n for igual a 0, por meio do if, né, eu boto um break, ok?
Então o que acontece? Eu vou estar no meu while, né? Eu vou estar num loop infinito aqui. Se o meu n for 0, ou seja, se o número digitado for igual a 0, ele encerra, ele usa um break, né? Ele para esse while e sai para a minha função principal, beleza? Então essa é a forma da gente utilizar um critério de parada dentro de uma função com loop infinito. E aqui dentro da função de loop infinito eu vou estar recebendo os meus valores. Então eu vou colocar assim, printf, né? Digite o valor a ser multiplicado. Uma coisa assim. Opa. Aqui eu vou dar um scanf para guardar o meu valor, né? Para escanear ele e armazenar na memória. Porcentagem i ou porcentagem d, pois é um valor inteiro. E comercial e o nome da minha variável, no caso n. Beleza? Aí só me resta fazer a conta, né? Quad recebe n vezes n. Você também poderia fazer uma função mais bonitinha, né? Incluindo aqui, ó, o include a biblioteca matemática do C, que é math.h, ok? Mas não é o nosso caso aqui. Eu vou usar a funçãozinha simples mesmo, porque isso aqui não tem muita importância. E depois que a gente sair, né, dessa multiplicação, ele vai perguntar se o meu valor ele é igual a 0. Caso for, ele encerra. Se não, ele vai imprimir, né? Então eu vou colocar um else aqui. E aqui eu faço o seguinte, printf quadrado de n, né? Vou colocar um porcentagem i, porque eu vou imprimir um valor do tipo inteiro, né? Então, quadrado de n igual porcentagem i de novo. E aqui eu vou botar as variáveis em sequência que eu irei imprimir. Então, vamos analisar o código de novo que a gente fez, tá? Eu recebi duas variáveis, n e quad, tá? Uma recebe os valores digitados e a outra armazena os quadrados. Lembrando que ela armazena um único valor sempre, tá? As duas. E eu vou estar recebendo esses valores até que o meu n digitado seja 0. Se ele for 0, sai do while, cai no return e encerra o meu código. Ok? Então aqui eu só vou dar uma quebra de linha para não ficar feio, né? Toda vez que iniciar aqui. Então eu vou colocar uma quebra de linha aqui também. Aí fica mais bonitinho. Acho que aqui não precisa, vai ficar mais padrãozinho assim. Então eu vou perguntar se o meu n for igual a 0, eu vou encerrar. Caso contrário, eu vou imprimir ele. Beleza? Vamos executar então. Vamos ver o que deu. A letra no meu terminal, pessoal, está um pouco pequenininha, mas eu acredito que não vai interferir aí na resolução dos exercícios, ok? Vou colocar 5, vamos ver. Beleza, né? 5 quadrado é 25. Vou colocar 9, 81. Vamos colocar 10, 100. Vamos colocar 0 e vamos ver o que acontece. Em tese, a hora que eu apertar o Enter, né, com o valor 0 digitado, ele tem que encerrar e não imprimir o quadrado. Vamos ver se é isso mesmo que acontece. É isso aí, pessoal. Então, nosso exercício número 1 está resolvido, beleza? Eu vou deixar esses códigos armazenados aí num drive, provavelmente, no link na descrição também, beleza? Vamos lá, então, resolver o exercício número 2, pessoal. Bom, o exercício número 2 está aqui, né? Eu vou criar o meu documento aqui, empty file. Vou salvá-lo como 02. E aqui eu boto então o comentário, né? Então, já vamos nos atentar na resolução. Primeiro de tudo, incluir as diretivas, tá? stdio.h e a biblioteca também stdlib.h. Beleza? Aqui eu vou colocar minha int main e return 0. Beleza? Feito isso, então, já temos o escopo da nossa função básica, né? Então, a gente já pode ler nosso exercício aqui. Dado um número inteiro positivo n, calcular a soma dos n primeiros números inteiros positivos. Então, o que seria isso, né? Um pouco confuso. Bom, se, por exemplo, o usuário digitou 5, né? Opa, 5. Então, qual é o valor que eu vou colocar? A soma, né? Igual. Eu vou calcular a soma dos n primeiros números inteiros positivos. Aqui no caso, o meu n vale 5, então a soma vai ser 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Beleza? Essa é a ideia. Lembrando que são inteiros positivos, ok? Então, vamos fazer isso aqui. A gente já tem a noção de como vai ser nosso exercício e das variáveis que nós iremos utilizar. Então, nós vamos ter uma int n, que são os valores n, né? Lembrando que aqui no enunciado ele colocou n, então sempre que você for resolver um enunciado assim, um exercício assim que tenha no enunciado o nome da variável, use o mesmo nome da variável, tá? Isso é muito importante caso você for fazer um concurso, uma prova, enfim. E a variável soma também, tá? Que é essa aqui, que vai armazenar os valores de n somados.
Agora, pessoal, eu preciso percorrer então 5 vezes, né? Preciso, no caso, se o n for digitado 5, né? Eu vou percorrer 5 vezes dentro de uma estrutura de repetição, ok? E cada vez que eu percorrer essa estrutura, eu vou somar o valor do n, vou diminuir um dele e vou para uma nova repetição, beleza? Vamos lá de novo, então, vamos abrir uma estrutura while. E aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou primeiro receber o valor de n, né? Porque eu não sei, né? O meu while ele vai até n, então eu preciso saber o valor de n antes de iniciar a estrutura de repetição. E aqui eu vou colocar o seguinte: digite o valor de n. Aí aqui eu vou colocar um scanf, porcentagem i, porque é um valor inteiro, e comercial n, beleza? Armazenei o valor de n. Então agora eu tenho já armazenado o valor de n, eu já posso trabalhar na minha estrutura de repetição. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui o seguinte: quanto n for maior ou igual a zero, perdão, maior que zero, tá? O igual também serviria, mas não faz sentido a gente somar zero. Eu vou fazer o quê? Eu vou realizar a soma, né? Então, qual é o critério de parada, né? A partir do momento que eu já somei todos os valores até chegar em zero, lembrando que são números inteiros positivos, então o último valor seria o zero, né? No caso aqui o 1, para a gente não ter que realizar mais uma repetição, então a gente bota o 1. Então, enquanto o n for maior que zero, ele vai executar a soma, ok? Então, pessoal, quando a gente está trabalhando com isso, é muito importante a gente saber como configurar soma e multiplicação, ok? Quando a gente vai fazer uma soma, a gente tem que iniciar a variável aqui sendo igual a zero. Por que isso? Porque a nossa variável soma pode ter sido utilizada em um outro exercício ou está alocada em um endereço de memória que contém um valor. Quando a gente diz que ela recebe zero, não tem erro, não tem perigo da nossa soma sair com um valor errado no final, ok? Porque o endereço de memória que ela está armazenado, se você não limpa a variável, ou seja, não coloca zero, você pode ter certeza que vai dar erro, porque ela pode ter algum valor ali, ok? Então, sempre que você estiver realizando uma soma, limpa ela, a gente fala limpar, tá? Limpa ela colocando zero, ok? Porque até então sua soma vale zero. Não 1, não 2, ok? Zero, beleza? Feito isso, então, vamos para o nosso while. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter esse tipo de operação. Lembra que a gente já viu nas aulas passadas? A minha soma, que vale zero, vai passar a valer o valor 0 mais 5, por exemplo. Suponha que o n for digitado 5, né? Então, soma recebe 0 mais 5. A partir desse momento, a minha variável soma vale 5, ok? E agora, n recebe n menos 1, beleza? Então, como que funciona isso, pessoal? Eu vou abrir o while, tá? Suponha que eu tenha digitado, por exemplo, um n igual a 5. A minha soma, então, vale 0, ok? Ele vai realizar a soma pela primeira vez. 0 mais 5. Meu n vale 5. N é maior que 0, então ele vai cair dentro do while. Minha soma passa a valer 5. Meu n passa a valer 5 menos 1. Então, eu saio da primeira estrutura de repetição com a soma valendo 5 e meu n valendo 4. 4 é maior que 0? Sim, né? 4 é maior que 0. Então, minha soma passa a valer 5 mais 4, que era até então o valor de n. Meu n passa a valer 3. Saio da segunda repetição com a minha soma valendo 9, ou seja, 5 mais 4, né? E o meu n valendo 3. 3 é maior que 0, vai executar isso aqui também. Minha soma vai passar a valer 12, beleza? Meu n vai passar a valer 2. 2 é maior que 0, e assim vai até que eu execute esse n aqui e o meu n receba, então, valor 0. 0 não é maior que 0, né? 0 é igual a 0. Então, ele vai encerrar esse while aqui e vai sair para a minha função principal. Na função principal, só me resta imprimir o valor da soma. Ok? Então, eu vou colocar aqui um /n para dar uma quebra de linha, né? Vou colocar em maiúsculo mesmo para dar um destaque. Soma igual porcentagem i, pois eu vou imprimir um valor inteiro. Lembrando que a gente só está trabalhando com valores inteiros por enquanto. Soma. Beleza? Então, perceba que o código é bem tranquilo, tá, pessoal? Mesmo pegar a lógica de como funciona a estrutura de repetição, não tem muito segredo depois que você pegar a lógica. Beleza? Vamos executar isso aqui, vamos fazer o teste. Vamos colocar 3, né? Então, vai ser 3 mais 2 mais 1, vai ter que resultar em 6, vamos ver. Opa, olha lá, soma igual a 6. Vamos executar novamente, só para fazer mais um teste. Vamos colocar 5.
soma igual a 15, né? Então, 5 mais 4 mais 3 dá 12, mais 2 dá 14, mais 1, 15, beleza? Significa que o nosso programa funcionou 100%. Ok? Vamos fazer mais um exercício então. Vamos fazer esse exercício 3, que é bem interessante. Eu vou criar mais um input file aqui. Vou salvá-lo como 03. Então, hashtag include, né? Nossas diretivas padrões aí. stdio.h, hashtag include stdli.h, que eu dei um enter, não precisava. E a minha main, que vou colocar como return 0. Beleza? Feito isso então, pessoal, eu vou só colocar o enunciado do nosso exercício aqui. Então aqui eu vou colocar também como um comentário. Lembrando que duas barras, né, é um comentário de linha, então sempre que você pular a linha ele já vai deixar de ser um comentário. Então vamos ler o nosso exercício aí. Dado o número inteiro positivo n, imprimir os n primeiros números naturais ímpares. Nossa, que confusão, né? Não é, pessoal. Então o que eu vou receber? Eu vou receber n igual a 4 e a minha saída deve ser os 4 primeiros números ímpares dos meus algarismos, ok? Meu algarismo aí, então, seria 1, 3, 5 e 7, beleza? Então, é isso que eu vou receber. Primeiro eu tenho que receber, então, o valor int n, né? Que vai armazenar o número de valores ímpares a serem impressos. E, a partir dele, eu vou colocar um while, beleza? A gente já vai ver qual é a repetição que a gente vai fazer. Como eu faço para detectar um número ímpar ou par? A gente já viu isso nas aulas passadas, eu acredito, mas vamos dar uma recapitulada aqui para ficar mais fácil para você. Bom, um número ímpar, né? Vamos pensar nos números ímpares. 1 é igual a, posso colocar assim, né? 2 vezes 0 vai dar 0 mais 1. Beleza? Correto, né? Vamos colocar 3, né? 3 é igual a 2 vezes 1 mais 1. Certo, né? 5 igual a 2 vezes 2 mais 1. Opa! Que eu pulei ali. 2 vezes 2 mais 1. Certo também. E assim sucessivamente. Igual 7 é igual a 2 vezes 3 mais 1 e assim vai. Perceba então que sempre que eu dividir o número que eu estou trabalhando, né, o 7 no caso, por 2, eu vou ter um resto 1. Ok? Resto divisão é o valor que sobra e já não gera mais uma divisão exata. Ok? Então, perceba que meu 7 dividido por 2 dá resto 1. Meu 5 dividido por 2 dá resto 1. O 3 dividido por 2 dá resto 1. O 1, mesma coisa. Então, esse é o critério para eu ter um número ímpar. Então, se o meu número k for k dividido por 2, vou colocar assim, resultar em resto 1, então é ímpar. Só que aqui a gente tem uma função específica para trabalhar com sucessivas divisões por 2 ou por outros valores, que é o porcentagem. O porcentagem é um recurso que eu vou utilizar para justamente calcular o resto da divisão. Ele é um atalho para você não ter que fazer sucessivas divisões por 2, no caso aqui, né? Até você encontrar o resto. Ele já encontra o resto de cara, ok? Então, perceba que se o meu k, porcentagem 2, ou seja, o resto da divisão de k por 2, for 1, então ele é ímpar. Qual é a possibilidade de ser outros valores, né? 0. Porque a partir do momento que ele for 2 para cima, ele já é dividido por 2 novamente, ok? Então, se for 0 é par, se for 1 é ímpar. Então, eu posso colocar o seguinte. Aqui eu recebi um valor n, né? Eu vou imprimir n valores, né? Então, enquanto meu n for maior que 0, eu vou estar imprimindo valores. Beleza? Mesma lógica do exercício passado. E aqui eu posso colocar um n, recebe n menos 1. Dessa forma, então, eu já tenho o meu critério de parada no while. Beleza, gente? Então, vamos resolver agora um exercício. Vamos terminar a nossa estrutura while. Eu vou fazer o seguinte, eu vou receber um contador. Vou explicar o porquê. O que é um contador? Contador normalmente é escrito como cont ou escrito como i, ok? O contador é uma variável que a gente acredito que já viu nas duas aulas de explicação de while. O contador é uma variável que conta, né? Bem sugestivo o nome dele. Ele serve para você percorrer valores, ok? Então ele serve para você percorrer valores. No meu caso, eu estou percorrendo todos os números. Então eu vou percorrer do 0 até, né, um número x, por exemplo.
Então ele vai percorrer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caso que n for igual a 4, né? Então ele vai percorrer de 0 a 7. E vai testar todos esses valores para ver se eles são ímpares ou par, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o contador igual a 0 e a gente vai fazer então a nossa contagem, ok? Sempre ao final de uma repetição, então eu já vou ter testado o número, eu quero testar o número sucessor dele. Então eu vou colocar assim. Ok, gente? Então perceba, eu vou começar contando em 0 e vou fazer uma pergunta aqui dentro. If conte, que no caso por enquanto vale 0, porcentagem 2 for igual a 1, ele é ímpar, então eu vou dizer printf valor ímpar. Aí aqui eu vou colocar um porcentagem i e vou guardar o valor de conte. Vou guardar não, vou imprimir ele, ok? Vou dar uma quebra de linha para toda vez imprimir na próxima linha. Então perceba a lógica da nossa estrutura while. Enquanto o meu n for maior que 0, ou seja, enquanto eu ainda tiver números para conferir, né, enquanto eu não tiver impresso n valores, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar se o meu contador, que está iniciando em 0, né, e vai somando cada vez, então ele vai fazer para 0, vai testar se 0 é ímpar, se ele for vai imprimir, se não, não, ele vai somar 1, ele vai testar para 1, tá? Desde que o meu n ainda não tenha sido subtraído até chegar em 0, ele vai estar sempre perguntando se esse contador, né, que está indo de 1 em 1, é ímpar ou não. Se ele for ímpar, ele imprime, caso contrário, ele pula. Só que esse n igual a n menos 1, eu tenho que colocar aqui dentro. Por quê? Eu só vou diminuir esse valor a partir do momento que eu encontrar um valor ímpar, né? Não faz sentido eu querer imprimir 4 valores ímpares e descontar quando for um valor par. Então, é uma pegadinha aí muito importante, tem que estar dentro desse if aqui, beleza? Vamos executar então e vamos ver o que vai acontecer. Opa! Já executou aqui, por quê? Ah, eu não pedi para ele me dar um número n, né? Isso é importante, né? A gente tem que pedir para o usuário qual é o valor de n digitado. Perceba que ele fez essa repetição porque ele já tinha nesse endereço de memória um valor armazenado. Então, é aquilo que nós já havíamos comentado durante essa aula aqui. Você precisa limpar a variável. Nesse caso aqui, eu vou atribuir um valor para n. Então, vou colocar assim, digite o número de valores ímpares a serem impressos. Ok? Aqui eu vou escanear, né? No caso, eu vou guardar o valor da minha variável, sendo inteira, então porcentagem i ou porcentagem d, como você preferir. E vou colocar aqui, minha variável n. Pronto, agora não vai mais dar esse erro. Vamos executar aqui. Agora eu vou perguntar o valor de n. Vamos supor então que eu queira 4 números, né? Então ele tem que imprimir 1, 3, 5 e 7. Aí, ó, 1, 3, 5 e 7. O n começou em 4, o meu conte começou em 0. Então o que aconteceu? Ele perguntou, 0, porcentagem 2 é igual a 1, ou seja, 0 é ímpar? Não, 0 é par. Então soma 1 no conte, volto para cá, meu n continua valendo 0, o meu conte agora vale 1. 1 é ímpar? 1 é ímpar, né? Então ele imprimiu 1, diminuiu no n. Então agora eu só tenho mais 3 valores para imprimir. Meu contador agora vale 2. 2 é ímpar? Não, pula. O contador vale 3. 3 é ímpar? Sim, beleza? Imprimiu o valor ímpar, diminuiu de n. E assim vai até o meu n valer 0, ok? Então eu já vou ter os 4 números impressos. Vamos fazer mais um teste aqui. Opa. É sempre bom testar mais de um valor, tá, pessoal? Para ver se realmente deu certo. Vou colocar para imprimir os 10 primeiros valores ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Beleza? Imprimiu 10 valores certinho, todos eles ímpares, ok? Então funcionou nosso programa. Vamos fazer então mais um exercício aqui. Esse exercício aqui é bem interessante. Eu vou criar um arquivo vazio e vou salvá-lo como 04. Vou colocar um comentário, guardando o nome do nosso exercício, né, que se pede, o enunciado. E vou criar aqui o stdio.h e também adicionar a biblioteca stdlib.h. Eu coloquei uma interrogação sem querer. E é isso aí. Aqui eu vou colocar então minha função principal, sendo do tipo inteiro. Tem que ter um retorno no final, tá? Toda função tem um retorno, pessoal. Isso a gente vai ver nas aulas de funções aí pra frente. O return 0 vai ser melhor explicado aí pra frente, ok? Por isso que eu estou optando por usar ele. Bom, vamos ver então o que o nosso exercício pede. Dado o valor x e o inteiro não negativo n, calcule x elevado a n. Tá?
que um elevado acabou não sendo copiado, mas é um elevado. Então, dado um valor x e um inteiro não negativo n, eu vou calcular x elevado a n. Então, eu já tenho dois valores a receber, né? Int n e x, ok? Também posso colocar um result, que vai guardar o resultado. Beleza, gente? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Você poderia, por exemplo, resolver esse exercício incluindo a biblioteca math.h e fazer, por exemplo, result igual a poll x n, né? Então ele já te daria o valor. Só que não é a ideia, né, pessoal? A ideia é a gente estar trabalhando aí com estrutura de repetição, é aplicar estruturas de repetição. Então vamos fazer por estrutura de repetição. Perceba que antes de eu iniciar o meu while, ou seja, a minha repetição, né, de cálculos sucessivos, eu tenho que conferir se o meu valor digitado, né, para o expoente, ou seja, o n, é negativo ou não, ok? Então, da mesma forma que nós podemos utilizar uma estrutura condicional dentro de uma estrutura de repetição, nós podemos usar uma estrutura de repetição dentro de uma estrutura condicional também. Então, vou colocar aqui um if e vou fazer o seguinte, vou perguntar se n é se n é maior que zero, ok? Pode ser maior ou igual, tá? Porque zero também não é um valor negativo. Caso isso acontecer, eu vou colocar o meu while e vou executar sucessivas operações aqui para encontrar o meu valor pedido, o meu result. Bom, vamos então pensar como que a gente deve proceder dentro desse while. Perceba que quando eu tenho, por exemplo, vou colocar um comentário aqui para a gente trabalhar. Deixa eu colocar um comentário de bloco. Aí, ó. Se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 5, isso não é muita operação. Isso aqui não é a mesma coisa que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então perceba que eu tenho o meu result, né? Minha variável result. Então eu vou fazer sucessivas operações. Quantas operações eu vou fazer? N operações, né? Eu tenho N multiplicações aqui, ó. N menos 1, tá? Uma multiplicação, 2, 3, 4. Beleza? Então perceba que o número de multiplicações que eu estou fazendo é igual ao meu valor do expoente menos 1. Beleza? Então, esse é o nosso critério de parada. Enquanto n menos 1 for maior que 0, eu vou colocar isso aqui entre parênteses para ficar mais especificado, tá? Enquanto n menos 1 for maior que 0, eu vou estar realizando operações. E qual é a operação, pessoal? Perceba que eu vou estar realizando 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, é uma operação de multiplicação, ok? Como eu estou trabalhando, da mesma forma que eu trabalhei em soma, com uma variável que vai armazenar valores, tá, em uma repetição, é importante e crucial que eu use o valor unitário para essa variável. Por quê? Na soma, a gente, por exemplo, utilizaria 0, né? Caso eu utilizasse 0 aqui, 0 multiplicado por tudo, né, resultaria em 0 sempre. Então eu vou colocar 1. Então, isso você vai entender agora. Vamos colocar aqui dentro o motivo disso, né? Vamos colocar a seguinte expressão. Result igual a result vezes x, tá? E n recebe n menos 1. Então, vamos perceber o que foi feito aqui, pessoal. Deixa eu só dar um ponto e vírgula aqui. O meu resultado, que é a variável que eu vou armazenar, ela até então não tem um valor definido. Eu preciso limpar ela, né, como eu já havia dito, porque ela pode estar armazenada com um outro valor, ok? Ou em outro endereço de memória. Então, o meu result, por enquanto, equivale a 1, ok? Que é o valor unitário da multiplicação, não 0. 0 para soma, 1 para multiplicação. Então, toda vez que eu cair nesse resultado, eu vou ter o meu result, né, vezes x. Vamos pensar, então, para ficar mais didático, que eu tenha 2 elevado a 5, por exemplo. O meu 5, ele é maior ou igual a 0. Né? O usuário digitou esse 5, é maior ou igual a 0, então ele vai sim calcular a minha potência. Enquanto n menos 1 for maior que 0, ou seja, enquanto o n menos 1, né, que é a expressão que a gente viu aqui, que a gente vai repetir 4 vezes, né, no caso de n for igual a 5, então é sempre n menos 1 vezes, ou seja, eu vou repetir o while n menos 1 vezes. Enquanto essa expressão aqui for maior que 0, o meu result recebe result vezes x. Então, o meu result aqui vale 1. Vamos fazer a primeira operação. Então, meu n aqui vale 5. Meu result vale 1.
Então, meu resultado passa a valer 1 vezes 2. Né? Suponha que o x seja 2. Então, eu vou ter o meu resultado saindo dessa operação, da primeira repetição, como 2, ok? E o meu n passa a valer 4. 5 menos 1, 4. Então, 4 menos 1 é maior que 0? Sim, né? É maior que 0. O meu resultado, que saiu da primeira operação valendo 2, agora vai valer 2 vezes 2. Então, vai valer 4. Vai sair da segunda operação valendo 4. E o meu n valendo 3. 3 menos 1 é maior que 0, então ele vai sair daqui 4 vezes 2, e assim sucessivamente. Perceba, então, que eu estou usando uma variável result, né, uma variável auxiliar, para guardar o valor de resultado. Por isso a importância de ser 1, ok? Porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Se eu colocasse 0 ou qualquer outro valor, já mudaria totalmente a situação. Então, sempre que você for limpar uma variável para trabalhar numa estrutura de repetição que seja para multiplicação, limpa ela como sendo 1, ok? Atribui o valor 1 para ela, porque qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Assim como na soma, qualquer coisa somada por 0 é ele mesmo, beleza? Então é muito importante você ter essa sacadinha aí. Então, primeiro de tudo, né, eu tenho que receber os valores. Então, eu vou colocar aqui printf, digite o valor da base, que é o valor de x, né? Então, eu vou colocar aqui um scanf, porcentagem y, é um valor inteiro, e comercial x. Já recebi minha base. Agora, eu vou dar um outro printf, e vou falar assim, digite o valor do expoente. Vou colocar só ESP para não escrever muita coisa. Vamos lá. E vou guardar esse valor como sendo inteiro também. E comercial para indicar que é o valor n. Feito isso, então, já vou receber minha base e a minha expoência, ok? E vou trabalhar dentro do meu if. Caso eu tiver, então, meu n maior que 0, ele vai cair no while, vai resultar nisso aqui, ok? No fim, aqui dentro do if, você bote o valor calculado, ok? Então, vamos printá-lo, né? Porque dentro do if, pessoal, se eu colocar aqui embaixo, né? Eu até então não trabalhei com o meu valor resultado, então não faz sentido eu imprimir se o meu valor n for menor que 0. Você só vai imprimir caso as operações sejam realizadas, né? Então, vamos lá. Barra n, vou colocar assim, ó, x, porcentagem i, tá? Aqui a gente vai armazenar x elevado a y igual a isso aqui. Ficou bem confuso, né? Mas vocês vão entender. X elevado a n igual a result. Beleza? Então, essa é a expressão que eu vou realizar, ok? Cada porcentagem i será trocado por uma variável na hora de imprimir. Vamos executar isso aqui. Vamos colocar 2 elevado a 5, 16. Opa! Ah, aqui é porque o n foi diminuído, né? O n sempre sofreu uma diminuição. Mas para isso a gente cria uma outra variável aqui, int aux, tá? E antes da gente executar isso aqui, a gente bota assim, ó. Aux recebe n, ok? Então, a gente pode armazenar o valor de n inicial para fazer essa impressão. Beleza? É um auxiliar só para nos ajudar a imprimir o valor correto. Então, 2 elevado a 5, né? 2 elevado a 5, 16. Vamos conferir então se é verdade isso. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Tá faltando uma operação. Então, vamos ver o que a gente fez aqui. Eu acho que a gente pode fazer assim. Enquanto n for maior que 0. Vamos fazer o teste assim para ver. Vamos colocar 2 vezes 5. Aí, agora deu certo. Pessoal, esse n menos 1 é maior que 0. Na verdade, era n menos 1 maior ou igual a 0, tá? Eu acabei me confundindo aí. Beleza? A partir do momento que ele for maior que 0, então, enquanto ele for 1 aqui, ele já não vai executar. Então, ele só vai ter executado 4 vezes mesmo. Beleza? Então, deixa assim, ok? N maior que 0. Da mesma forma que foi utilizado as condições nas aulas passadas. Agora faz sentido, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Vamos testar mais um valor. Como eu disse, é sempre importante você testar valores diferentes. Vamos testar um valor ímpar agora. 3 elevado a 3, vamos ver quanto que dá. 27. Conferiu, deu certinho. Beleza? Então, nosso exercício está resolvido aí. Vamos fazer um exercício agora que é bem cobrado, que é bem legal, que é esse aqui, ó. Dado um número inteiro não negativo, determinar n fatorial. Se você nunca trabalhou com fatorial, não se preocupa que eu vou explicar bem passo a passo o que é o exercício fatorial, ok? Só vou, então, incluir, né, o meu enunciado aqui.
e incluir as minhas bibliotecas padrão que a gente tem trabalhado, stdio.h e stdlib.h. Agora int main e um return 0, beleza? Feito isso então, pessoal, a gente já tem aqui a inclusão, né, das nossas bibliotecas e agora a gente vai trabalhar no fatorial. Então, dado o número inteiro não negativo n, então ele já me disse que o valor que eu tenho que receber é n, né? E eu vou receber um valor chamado fatorial. Eu vou calcular o fatorial. O que é o fatorial para você que nunca viu? Quando eu tenho fatorial de um número, que é muito utilizado em estatística, por exemplo, né? Probabilidade estatística usa bastante fatorial para calcular as probabilidades, né? Então eu tenho aí meu n fatorial, significa que eu tenho n vezes n menos 1 vezes n menos 2, n menos 2, e assim sucessivamente até multiplicar por 1. Então, em números, né, vamos colocar, por exemplo, 4 fatorial. O 4 fatorial nada mais é que 4 vezes 3, tá difícil de acertar aqui, hein? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é o 4 fatorial. Então, estou sempre diminuindo 1 e multiplicando. Diminuindo 1 e multiplicando. Então, como a gente já viu, a gente vai realizar uma estrutura de repetição com multiplicação. Então, o valor da nossa saída já pode ser considerado 1, ok? Que é o valor que nós iremos utilizar para fazer a multiplicação aí dentro do nossa estrutura de repetição, ok? Então, vamos primeiro de tudo receber o valor n, né? Então, printf, digite o valor n. Aí aqui eu vou guardar esse valor, né? Porcentagem i, vírgula, e comercial n. Beleza. Repara que ele me diz que n não pode ser negativo, ok? Então eu vou fazer a checagem se n é ou não negativo. Se ele for maior ou igual a 0, eu vou executar a minha operação. Só lembrando, pessoal, que 0 fatorial, né, ele é igual a 1, ok? Isso é uma propriedade, ok? Você não vai fazer isso aqui não, tá? Que nenhum fatorial é igual a 0, beleza? Fatorial de 0 é igual a 1, ok? Guarda isso na sua cabeça, tá? Isso é importante você entender. Por quê? Porque quiseram assim, ok? É uma propriedade, então você só aceita. Então vamos lá, pessoal. Já recebi o meu valor de n, tá? E quantas vezes eu vou realizar a minha operação? Perceba que, por exemplo, se eu tenho n fatorial, eu vou realizar n vezes. Se eu tenho 4 fatorial, eu vou realizar 4 vezes. Então, eu posso, da mesma forma que nas vezes passadas, colocar n maior que 0, ok? Dessa forma, então, eu vou ter os meus valores multiplicados de forma correta. Posso colocar, então, fatorial, recebe fatorial vezes n, até então nenhum segredo, perceba que é a mesma lógica da aula passada, do exercício passado, só que agora o meu n recebe n menos 1, beleza? Antes nós não estávamos, aqui no exercício 4, né, diminuindo o valor de x, tá? Nós não estávamos diminuindo o valor de x, agora nós estamos diminuindo, tá? Aqui no n, no caso, ele faz a função de x. Então, perceba que eu vou fazer o seguinte, por exemplo, se eu digitei 4, né, ele vai perguntar, 4 é maior ou igual a 0? Sim, 4 é maior ou igual a 0. Vai cair no meu while. 4 é maior que 0? Sim, né? Por enquanto ele vale 4. Então a primeira repetição vai fazer o seguinte. 1 vezes 4. Meu fatorial recebe 1 vezes 4. Ok? 1 vezes 4. Meu n passa a valer 4 menos 1. Então na segunda repetição eu entro aqui com meu n valendo 3. Como ele é maior que 0 eu vou executar. E meu fatorial valendo 4. Meu fatorial que antes valia 4, agora vale 4 vezes 3. Beleza? Que o meu n foi diminuído, né? Então fiz a operação aqui. Meu n passa a valer 2 e assim sucessivamente até que meu n valha 0. A partir do momento que ele vale 0, ele já não é, né, maior que 0, ele é maior ou igual, ok? E eu vou executar dessa forma. Então agora só me resta imprimir o fatorial. Beleza, mas e se, como eu já disse, né, fatorial de 0 for digitado. Então se meu n for 0, o que eu faço? Posso fazer o seguinte, ó, posso abrir um outro if aqui dentro e colocar assim, if n igual a 0,
eu já sei, né? Já posso imprimir direto aqui. Fatorial de n igual porcentagem i. Eu posso colocar 1, né? Eu já sei que é 1, não tem nenhuma variável para imprimir. Então, caso ele for 0, ele já é 1, ok? Aí ele nem vai entrar nesse while, porque meu n não é maior que 0, ele é igual a 0. Então, ele já vai imprimir um valor de fatorial. Ok? Caso contrário, então, else, aí ele executa o que está aqui dentro. Beleza, gente? Compreendido? Se não ficou muito claro, por favor, tire suas dúvidas nos comentários, ok? Então, vamos lá. Vamos executar, então, agora só um momento, né? Falta aqui dentro desse else, escrever o meu fatorial, né? Barra n, fatorial de n igual, agora sim, porcentagem i, porque até então eu não tinha calculado um valor, agora eu calculei, porcentagem i fatorial. Então vamos fazer uma análise do que a gente fez. A gente recebeu um valor n, guardou ele na memória. Se esse valor n for maior ou igual a 0, ele vai executar o fatorial, caso contrário ele não vai. Isso é uma condição que ele deu aqui, né? Não negativo. Se o meu valor for 0, então ele já sabe que o fatorial é 1, eu já faço isso aqui, não cai nesse else e nada acontece, ok? Caso contrário, né? Então se não for 0, ele vai executar a repetição, né? Vai executar o while, vai calcular o valor de fatorial, aí vai imprimir o valor de fatorial aqui, beleza? Vamos executar então, vamos calcular o fatorial. Vamos pensar num fatorial fácil que a gente tem, né? Por exemplo, 3 vezes 2 vezes 1, 6, né? Então tem que resultar em 6. Olha lá, 6. Fatorial de 4, se não me engano, era... Ah, não lembro qual era o valor, deixa eu ver aqui. Isso, 24. E o de 5, se eu não me engano, era 120. Faz tempo que eu não trabalho com fatorial. Deixa eu digitar o 5 aqui. 120. Então, vimos que nosso exercício aí foi completado com êxito, tá? Muito normal surgirem dúvidas, tá, pessoal? Na resolução desses exercícios. Às vezes eu estou explicando meio rápido também, então fique à vontade para tirar essas dúvidas aí no comentário, beleza? Bom, então vamos só ver se a gente acha um exercício interessante aqui para a gente trabalhar. Tem um que era bem legal, que envolvia números primos. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse 11 é muito interessante. Dado um número n, verificar se n é primo, tá? Eu vou explicar a base do número primo para que todos entendam, né? Porque eu sei que, infelizmente, a gente não tem uma base matemática muito forte nos colégios, então é possível que você não entenda, e tá tudo bem também, não precisa saber de tudo nessa vida, tá, pessoal? Então, para isso eu tô aqui, para te ajudar, ok? Então, vamos lá, vamos colocar stdio.h e o hashtag include stdlead.h. São nossas bibliotecas principais aí que a gente tem trabalhado. Eu só vou conferir se está gravando, pessoal. Aí, está gravando. É que a última vez que eu fui gravar, eu gravei 1h30 e não apertei para gravar. Vocês acreditam? Então, sempre bom conferir, né? Chega de enrolação, então vamos para a nossa função principal, que eu boto um return 0. Beleza? Então já tenho o escopo da minha função pronta. Agora nos resta entender o que é um número primo, né? Número primo não é um número que nasce da sua tia, não, tá, pessoal? O número primo tem um significado matemático, que é o seguinte. Se o meu número for dividido, eu vou escrever aqui, fica mais fácil. Se o meu número n, que ele já deu aqui, né? Que ele quer que seja n, minúsculo, for primo, então só é divisível por ele e por 1. Então o número primo, ele só tem dois divisores, pessoal. Ele e o número 1, ok? Vamos pensar em exemplos, né? 1, né? 1 é dividido por 1 e por ele mesmo, né? Que é próprio 1. E 2? 2 também, né? Então a gente tem aí, ó, 1 e 2, que são dois números primos, né? 2 é dividido por 1 e por ele mesmo. Lembrando que essa divisão, tá? A gente está falando sobre números inteiros, então tem que ser uma divisão inteira exata, ok? Então, claro que 2 pode ser dividido, por exemplo, por 4 e resultar em 0,5, mas não é esse o objetivo. O objetivo é conferir os valores inteiros que resultam nessa divisão. O 3 também, né? Só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 5, o 7, o 11, o 13, o 17, ok? E assim vai, tá? Perceba que todos esses valores que eu digitei só possuem dois divisores, exceto um que só possui um divisor, ok? Que é ele mesmo. Quaisquer um dos valores de 2 para frente possuem dois divisores, 1 e o próprio número. 17, por exemplo, só é divisível por 1 por 17, para resultar num valor de divisão exata. Então, perceba que a sacada é eu contar o número de divisores que esse número n digitado tem.
Então, primeiro de tudo, vou receber então o meu valor n. Digite o valor a ser verificado. Beleza? Aí eu já escaneio esse valor, né? Scanf. Vou usar aqui um porcentagem i, pois é um valor inteiro. E vou indicar que esse valor é o valor n, que eu ainda nem criei aqui. Int n, ok? Pronto. Valor criado e valor atribuído. Agora, pessoal, eu vou abrir um while, tá? Esqueci de colocar a condição aqui. While, tá? E qual vai ser o critério de parada? Quantas vezes eu vou repetir, né? É muito simples. Se eu quero contar, por exemplo, quantos divisores tem o número 17, lembrando que o número primo é dividido por ele mesmo, por 1 e por ele mesmo, eu vou fazer quantas vezes a repetição? Até chegar em 17, né? Então eu vou começar em 1, vou para 2, 3, 4, 5, e vou verificando se esses valores que estão sendo acrescidos, né, de 1 até 17, se o 17 dividido por eles resulta em um valor inteiro, que não é o caso, a gente sabe, ok? Então perceba que eu vou executar, né, um while até o meu próprio valor n, né? Então posso colocar assim, posso colocar um int aqui e um count, já que a gente vai fazer vai percorrer, né, valores, então eu sempre uso um valor contador para fazer essa percussão, e colocar assim, ó, percussão, eu não sei se é a palavra certa, mas enfim, ignore. Vou colocar que enquanto count for menor ou igual a n, ok? Então, perdão, pessoal, aqui é 1, tá? Sempre é importante você estar atento a isso. Por que é 1, pessoal? Porque eu não vou conferir se um valor é divisível por 0 ou não, ok? Porque qualquer valor dividido por 0 resulta em uma incógnita, um erro matemático. Então eu começo em 1. Então eu vou percorrer de 1 até o próprio valor e vou verificando quantos divisores eles têm. Então, vou colocar aqui uma nova variável que vai guardar o número de divisões. Até então eu não tenho nenhuma, né? Então atribuo 0 para ela. E vou colocar aqui no if o seguinte: se n porcentagem count for igual a 0, ou seja, se a divisão de n por count resultar em resto 0, ou seja, for uma divisão exata, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar div recebe div mais 1, ok? E aqui, count recebe count, mais 1. Lembrando que existe outra forma de você fazer isso aqui, tá? Eu prefiro assim porque eu acho mais didático você compreender como é feito. Então, vamos lá. Vamos entender o nosso while aqui. Recebi um valor n, suponha que seja 17. Então, meu contador vale 1. Aí ele vai perguntar, 1 ainda é menor que igual a 17? Sim, é menor. 17 dividido por 1 resulta em 0? Sim, né? 17 dividido por 1 é 17, não tem resto, ok? Resulta em resto 0, tá? Lembrando que porcentagem é resto. Então, eu já encontrei um divisor aí, beleza? Conte, né? Passo para 2. 17 dividido por 2 é igual a 0? Não. Passo para 3. 3 ainda é menor que 17. 17 dividido por 3 é igual a 0, né? Caso eu fale igual a 0, eu estou falando do divisor, do resto, ok, pessoal? Então, assim ele vai fazer até encontrar o 17. Então, perceba, pessoal, que existem duas opções, tá? Eu já fiz o meu while e agora eu preciso ver quantos divisores ele tem e, com base nos divisores, decidir se ele é ou não um número primo. Aí que vem a pegada. Então, se eu tiver divisor menor ou igual a 2, tá? Porque vamos contar quantos divisores eu tenho. Então, 17 dividido por ele mesmo por 1, mas, ok, posso ter, por exemplo, o número 1, que só possui um divisor, que é ele mesmo, ok? Então, por isso, menor ou igual a 2 e não igual a 2, ok? Menor ou igual. Então, se o meu div menor ou igual a 2 resultar, né? Ou seja, se eu tiver 2 divisores, então eu encontrei um número primo, né? Então, eu vou colocar assim, o número, vou colocar uma quebra de linha, o número n é primo. Aqui no n eu posso deixar mais bonitinho, né? Vamos colocar o próprio valor digitado, tá? Dessa forma. Agora, caso não for, ou seja, caso else, né? Um else aqui, caso o meu div for maior ou igual a 2, perdão, maior que 2, né? Lembrando que o contrário de menor ou igual é maior. Então, eu vou ter um número não primo. Vou colocar aqui, barra n, o número porcentagem i não é primo. E aqui, mais uma quebra de linha para deixar bonitinho, vou colocar aqui também.
e aqui eu boto o valor n, beleza? Então perceba que só existe duas opções, eu ter um ou dois divisores e encontrar um número primo, ou não encontrar nenhum número primo, ok? Se tiver mais de dois divisores. Vamos testar isso com valores, ok? Vamos pensar num valor primo, vamos dar uma procurada aqui. Valores primos. Então eu tenho números primos, né? Vamos ver quais são os números primos para a gente não testar um valor que seja aí um valor padrão. Então, ó, por exemplo, 47 é um número primo. Ele está me dizendo que 47 é um número primo. Vamos testar aqui. Isso, ó, 47 é um número primo. Agora o 50 já não é, né? O 50 ele já pode ser dividido por 5, por 25, enfim. Já possui no mínimo 4 divisores. Vamos fazer o teste então. Vamos só esperar ele carregar. O computador não está me ajudando muito. Vamos lá, de novo. Aí, vamos colocar o 50. Então, em tese, ele tem que aparecer que não é primo. O número 50 não é primo. Beleza? Vamos fazer o teste para 1, né? Daí a gente vai ter as três condições. Só existe um divisor. E o número 1 é de fato primo. Beleza, pessoal? Bom, gente, foram esses exercícios que eu quis resolver com vocês na aula de hoje, tá? Lembrando que nas próximas aulas nós vamos resolver mais exercícios. E ao final da resolução, né, desses exercícios, nós iremos fazer a lista completa, ok? Um por um, sem falhar. Lembrando que eu deixei de resolver alguns exercícios dessa lista, né? Porque tem alguns exercícios aqui, por exemplo, esse exercício aqui que eu estava vendo, que envolve vetores, que fica mais fácil de trabalhar com vetores, né? Então, por exemplo, os valores aqui, ó, esse aqui é um que dá para trabalhar com vetor, enfim, tem uns valores aí, uns exercícios aí que dá para trabalhar com vetor, que são mais interessantes do que a gente ficar fazendo um monte de gambiarra para testar, ver se funciona ou não, ok? Então, espero que você tenha entendido. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo mais tarde, ok? Agradeço demais você que ficou até aqui, espero estar contribuindo aí para a sua educação. E qualquer coisa eu estou à disposição, dúvidas, sugestões, fique à vontade aí para deixar nos comentários, beleza? Próximas aulas aí a gente vai começar a trabalhar com a nova estrutura de repetição for. Eu aguardo vocês ansiosamente, espero poder contribuir, ok? Um abraço para todo mundo, fique à vontade para acessar o site que vai estar na descrição e até já!